Pai do Senhor para os irmãos, estamos reunidos nesta tarde, para fazer mais um vídeo sobre a curiosidade, sobre os Anaquins. Quem eram os Anaquins, ou os Nefilins? Os Nefilins, na verdade, eram a palavra hebraica que significa gigantes, da onde eles vieram. E eu vi alguns vídeos aí, e há duas correntes de pensamento, mas muita confusão sobre os Nefilins. Então eu gostaria de ler junto com os irmãos uma passagem bíblica, onde se refere aos gigantes. É no capítulo 6, verso 1 até o verso, capítulo 6, verso 1 até o verso 4, de Gênesis. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, e lhes nasceram filhas. Grave bem isso aí, filhas, E viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porquanto ele é carne, porém seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos dos homens, os filhos de Deus, entraram as filhas dos homens, e delas geraram filho, estes eram valentes, que houve na antiguidade, os varões de fama. Muito bem. Então, há uma controvérsia, quem seria os filhos de Deus? Nessa passagem bíblica, quem seria as filhas dos homens, e quem seriam esses gigantes, que em hebraico é os Nefilins, os gigantes. Bom, há duas correntes de pensamento. Eu vi alguns vídeos e alguns blogs e vlogs. Uma corrente de pensamento é de que os filhos de Deus eram os filhos de Adão e Eva antes de ser expulso do jardim do Éden. Só que não há base bíblica, porque quando Adão e Eva foi expulsos ali do jardim, quando Deus julgou os dois, aliás, a serpente também, Deus os tirou do jardim do Éden para que eles não tocassem na árvore da vida e vivessem eternamente no pecado. Então a Bíblia, em momento nenhum, de Gênesis a Apocalipse, não relata isso, não existe. Então não há possibilidade de Adão e Eva terem filhos antes. E senão Deus haveria alguma citação e Deus teria também tirado eles fora. Então não há relato bíblico. Agora, depois que Adão e Eva saiu, eles tiveram filhos, Caim, Abel, Caim, e nós observamos então que esse pensamento de que os filhos de Deus aqui seriam os filhos de Adão e Eva antes deles terem pecado lá no jardim do Éden não tem base bíblica. O segundo pensamento é de que os filhos de Deus seriam anjos. Alguns até dizem anjos caídos, e afirma que esses anjos teriam relações com as filhas dos homens, então teria nascido esses gigantes. Mas aí nós teríamos que dar uma olhada, e eu gostaria que vocês olhassem, lá no livro de Mateus, no capítulo 22, o verso 24 a 30, Jesus tem uma resposta sobre isso aí. Não é direto sobre isso, mas está dentro do assunto. Quando os saduceus lhe fizeram uma pergunta, dizendo: Mestre, Moisés disse, se morrer alguém não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele, e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão, da mesma sorte o segundo, e o terceiro, até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes:
errais não conhecendo as Escrituras, né, e nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como anjos no céu. Muito bem. Então Jesus disse que, né, anjos não se casa, nem se dá em casamento, né, é espírito. Então esse pensamento, né, teoria de que os filhos de Deus fossem anjos, né, não tem base bíblica, porque se é anjo, mesmo que seja anjo caído, né, são espírito, e espírito não coabita, não tem sexo, né, não coabita com a mulher e vai gerar. Isso não tem base bíblica, né? Aí, então, quem seria esses gigantes? Quem seriam os filhos de Deus e quem seria as filhas dos homens, né? Por isso nós temos que ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Se lermos passagens isoladas, nós vamos ficar, né, tendo esse tipo de dificuldade. Mas se lermos de Gênesis a Apocalipse, nós vamos entendendo, né, o texto e o contexto. Então nós vamos ver, e eu gostaria de convidar que vocês voltassem, né, nós estávamos lendo Gênesis capítulo 6, que fala então do gigante, os filhos de Deus e as filhas dos homens. Se nós voltarmos no capítulo 4, 2 capítulos, né, Gênesis no capítulo 4, vai falar o nascimento de Caim, Abel, certo? O capítulo 4, o verso 1 até o verso de número 7. No verso 8, vai falar sobre o primeiro homicídio, quando Caim matou Abel, certo? Até o verso 16, então, Deus ali o sentencia por ter matado seu irmão, e ele então acaba, né, a sentença que ele recebeu é de ser vagabundo. Então ele saiu daquela terra e foi habitar em uma outra terra, né, num outro lado do Jardim do Éden, uma terra chamada Nod, né? Vocês podem ler isso tudo no capítulo 4, né, de Gênesis. Mas no verso 16 a seguir, fala a geração de Caim. Então fala assim, ó, verso 16: E saiu Caim de diante da face do Senhor, ele saiu da presença de Deus, por causa de ter se tornado um assassino, ele saiu da presença de Deus, né? Ó, e saiu Caim diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. Verso 17. E conheceu Caim a sua mulher. Conhecer aqui é ter relações, né? E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve Enoque. Ué, mas aonde ele arrumou mulher? Note que nós lemos lá no capítulo 6 de Gênesis, né, e os homens se multiplicaram na terra e tiveram filhos e filhas. Eu falei para vocês decorarem bem, filhas. Então a Bíblia não relata as filhas de Adão e Eva. Fala mais dos homens, né, fala mais do Caim, do Abel, né. Então quando Caim saiu, tudo indica que ele levou uma de suas irmãs, ou mais de uma, né, e foi sua mulher. Ah, mas não é errado irmão com irmão? Não é? É errado. Nos dias de hoje, que há, né, a imensidão. Mas naqueles dias era uma permissão de Deus, né? E Caim, então, conheceu a sua mulher e ela teve Enoque, né? Esse edificou uma cidade, no verso 17, e chamou a cidade pelo nome do seu filho, Enoque. E de Enoque nasceu Erade, Erade gerou a Meusalel, Meusalel gerou a Matusael, Matusael gerou a Lameque, né? Lameque tomou para si 2 mulheres, teve filhos, né? Filhos e filhas, certo? Já no verso 25, se você prestar atenção, você vai entender, né? E tornou Adão a conhecer a sua mulher, Eva. E ela teve um filho, e chamou o seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete também nasceu um filho, que chamou de Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Muito bem.
Então, Caim tinha ido embora, levou uma das suas irmãs, gerou filhos, né? A geração enorme, grande. Depois Adão conheceu a Eva, nasceu a Sete, né? E Sete teve um filho, cresceu, casou, teve um filho chamado Enos, e então começou-se a invocar o nome do Senhor, né? Note que quando Caim foi embora, a Bíblia diz, saiu da face do Senhor. Quer dizer, ele se distanciou de Deus, tornou-se um homem comum, né? Mas quando Enoque teve Sete, teve Enos, então voltou-se a buscar a Deus, né? Começou-se a invocar o nome do Senhor. Então, e eles tiveram também a geração. Então, esses são os filhos de Deus, os descendentes de Sete. Por que são filhos de Deus? Porque buscaram a Deus. E as filhas de Caim são chamadas filhas dos homens, né? E esses filhos de Deus, que não são anjos, são os descendentes de Sete, casaram-se com as filhas de Caim, que são as filhas dos homens. E nasceram os gigantes? Não, a Bíblia não fala isso, né? Note a confusão. Voltando Gênesis capítulo 6, e nós vamos ver a partir do verso 4, se a gente ler com bastante atenção, a gente vai entender, né? Verso 4, eu vou ler de novo. Ó. Havia naqueles dias gigantes na terra, né? E também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, quer dizer, os descendentes de Sete entraram, casaram-se com as filhas de Caim, filhos de Deus, com as filhas dos homens. Nasceram, né? Delas geraram filhos, e estes eram valentes, né, que houve na antiguidade, e varões de fama. Os filhos, né, de Deus entraram as filhas dos homens, os descendentes de Sete casaram com as filhas de Caim, tiveram filhos, e esses filhos foram os valentes da antiguidade, varões de fama. Não fala que eles eram gigantes, né? Mas no comecinho, na parte A do verso 4, diz o seguinte: havia naqueles dias gigantes na terra. Quando os filhos descendentes de Enos, né, e de Sete, os filhos de Deus, começaram a casar com as filhas de Caim, já havia os gigantes. Quem eram esses gigantes? De onde eles vieram? Os descendentes de Caim, né? Esses gigantes eram irmão dessas filhas de Caim, essas descendentes de Caim. Eram filhas, netas, né? Elas eram as filhas dos homens. E os gigantes eram os descendentes de Caim, né? Que depois eles aparecem, há uma citação deles em Números, né? Quando Moisés enviou os espias para a terra prometida, eles viram lá os filhos de Anak, que eles chamaram de Anaquins, né? Que eram gigantes. Eles disseram, a gente se sentia como um gafanhoto perto deles, de tão grande que eles eram. Não eram tão grandes, né? O maior Golias beirava 3 metros, 2,80 metros mais ou menos, quer dizer, é gigante, né? E depois os filisteus, né? A Bíblia fala de Golias, que Davi matou. Depois Golias tinha mais 4 irmãos que os exércitos de Davi mataram, né? Está registrado no livro de Crônicas, no livro de Reis, né? E esses eram os gigantes da antiguidade. Mas nos dias de hoje existe, às vezes, uma família comum tem um filho que fica grande, gigante, né? Exemplo disso são os jogadores de basquete. Tem jogadores aí com 2,5 metros, 2,20 m. São gigantes, os gigantes que a Bíblia fala, né? Então não há nada de errado. Então isso é muito simples se a gente ler os textos, né? Então o mistério desses gigantes é que eles eram filhos de Caim. E as filhas dos homens são as filhas de Caim, né? E os filhos de Deus são os descendentes de Sete. Então não há nenhuma complicação, é bastante simples. A Bíblia se explica, né? Nosso propósito de colocar esses vídeos é justamente isso, né? E vocês que estão vendo o vídeo, se inscrevam no canal, podem participar, podem escrever aí, né, as suas dúvidas.
E nós vamos postar outros vídeos sobre essas curiosidades, né? Essas dificuldades que às vezes aparecem, né? Mas são coisas simples, porque a Bíblia ela mesma se explica, né? Então que Deus abençoe, até o próximo vídeo.